Olá, pessoal, tudo bem? Luiz Fernando aqui novamente, do projeto Cartão de Embarque. Semana passada, você assistiu um vídeo falando sobre a história do Wagner Lins, né, que conta um pouquinho aí de como foi a vida dele, né, e como ele enfrentou os desafios da vida dele. E hoje, eu trouxe uma pessoa especial aqui, que é quase o meu xará, que é o Fernando Fermino. Ele é gestor de projetos, empreendedor, ex-atleta e voluntário, porque ele é voluntário aqui do projeto e, portanto, você vai poder encontrá-lo aqui com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo ao projeto Cartão de Embarque. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui batendo esse papo, né, com você e com vocês aí com vocês que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, Luiz. E espero contribuir aí bastante com as expectativas também aí do projeto, com os interesses do projeto e com quem nos assiste também, né? Eu tenho certeza, Fernando, que você vai ensinar bastante para a gente, vai ensinar bastante para mim também, porque o tema que nós vamos falar hoje envolve muita coisa, envolve muita decisão, envolve muita escolha. Fernando, cada escolha é uma renúncia? Olha, Luiz, podemos dizer que sim, viu? Porque não é fácil, né? Se você tem que escolher, porque você, obviamente, tem mais de uma opção, né? E ainda mais essas opções, geralmente, se você está escolhendo, é porque ambas têm condições favoráveis, condições que te interessam. Porque se não interessasse, você não precisava escolher, né? Já tomava sua decisão e pronto. Então, sim, você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu até, ao longo da minha carreira profissional, tive que tomar algumas escolhas, tive que fazer, né, melhor dizendo, algumas escolhas, e eu ainda sinto que terei que fazer mais escolhas pela frente, né? Eu ainda tenho ambições profissionais, né? E quero ir em busca delas, né? Eu iniciei minha carreira. Eu sou de uma família de metalúrgicos, né? Comecei minha carreira na indústria, trabalhei numa montadora e para mim estava muito cômodo lá e seguro, né? Era um ambiente bastante instável. Estamos falando aí de 25 anos atrás, né? Até um pouquinho mais. E eu tinha em mente que eu seguiria essa carreira aí na indústria. Só que, num determinado momento, eu sempre tive uma paixão grande pelo esporte também, né? E tinha essa vontade de um dia me tornar um atleta profissional. Não imaginava chegar tão longe ainda nesse primeiro momento, mas eu tinha esse grande desejo. E teve uma hora que eu tive que tomar essa decisão. Surgiu a oportunidade para eu tá escolhendo, né, essa carreira e eu confesso, não foi fácil. Não foi fácil. Foram aproximadamente aí 3 meses de reflexão, de pensamento e pouquíssimas pessoas me apoiavam nessa decisão, porque você largar uma montadora, largar uma carreira já iniciada de 10 anos, não é simples, né? Então não foi fácil, mas tive que fazer uma escolha, né? Tive que fazer uma escolha e tive que acreditar nessa escolha e seguir em frente, né? Isso também eu gostaria de destacar, né, cara? Independente do que você está fazendo, independente do que seja a sua escolha, cara, é um conselho que eu deixo, né, cara? Faça o seu melhor, da melhor maneira possível, se empenhe ao máximo, para que, mesmo que você não tenha certeza ainda se a escolha foi a certa ou não, mas pelo menos eu acredito, né, pelo menos dessa forma, você não se arrependa, né, ou não perca tempo fazendo aquilo que não é o que você gostaria ou que vai ser definitivo para você, né, porque mesmo assim, você vai tirar proveito, você vai aprender alguma coisa, alguma lição disso fica, né, cara, dessa vivência. Nada é perdido, né, cara? Tudo a gente aprende, tudo a gente leva aí alguma coisa, né, cara? Então, isso que eu acho que é importante. Independente da escolha, se empenhe e faça da melhor forma possível, né? E você usou
Não, a primeira coisa, né? Você está escolhendo deixar a gente curioso, saber qual foi a escolha que você tomou? Eu tomei a decisão de me tornar um atleta. Eu, eu era jovem ainda, eu tinha 24 anos nesse momento, e, antes um pouco até eu comecei a fazer engenharia, né, obviamente, pela carreira que eu estava seguindo até então, e eu acreditava que eu ia me tornar um engenheiro, né? Não descarto ainda essa possibilidade, mas naquele momento eu imaginava isso. Só que esse gosto pelo esporte, essa paixão, esse entusiasmo, me fazia buscar conhecimentos acerca do treinamento esportivo, né? Só que ou eu não sabia procurar, ou não era tão vasta a literatura em relação ao treinamento, principalmente de ciclismo, né? Então eu tive a oportunidade e ganhei uma bolsa para fazer uma faculdade de educação física. Foi uma escolha difícil também. A engenharia estava num momento difícil da minha vida por conta de tempo, né, trabalhando, estava prestando serviço militar também. Isso complicou bastante. E eu acredito que seria um ano perdido, né, por conta de nota, eu não estava conseguindo ter o rendimento desejado. Então surgiu essa oportunidade, eu acatei, mas com a intenção de estudar um ano e depois retornar para a engenharia, né? Só que eu fui tomando gosto, fui me sentindo confortável com a área também, porque é uma mudança radical, né? Você sair da área de exatas e para a área de humanas, né? Mas foi legal, eu gostei, sentia muito prazer naquilo, mesmo nesse momento ainda não acreditando que atuaria na área um dia, né? Mas enfim, lá fui eu. E terminando a graduação, eu queria me aprofundar mais, né? Eu terminei, confesso, bastante curioso ainda, insatisfeito, inquieto, melhor dizendo, com esse desejo de buscar o conhecimento acerca do treinamento e fui fazer a especialização. Foi onde eu comecei a tomar contato com pessoas mais próximas ao esporte de alto rendimento. E nesse momento eu tive que surgiu a oportunidade na empresa, né, que eu trabalhava, tinha um programa de demissão voluntária, onde você receberia um incentivo para estar saindo, etc. e tal. E esse dinheiro me daria uma certa tranquilidade por alguns anos, inclusive, né, considerando o padrão que eu tinha no momento da decisão, né, o padrão de vida. Então, foi, poxa, pensei, né, falei, já terminei a graduação, a especialização, é uma coisa que eu gosto, eu vou tentar, né? Eu vou arriscar, vou fazer essa escolha. E fiz, claro, ponderei, né, o que era positivo, o que era negativo. Essa questão dessa estabilidade financeira por um bom período, um bom período que eu digo assim, por cerca de 4 anos, né? Então, pensei, se não entrasse dinheiro nenhum por esse período, eu conseguiria me manter. Mas, não, graças a Deus, não foi o que aconteceu, né? Também no ciclismo, eu consegui obter uma fonte de renda, conseguir evoluir muito, né, como atleta. Eu não posso deixar de citar também a oportunidade que eu tive na Unicamp. Eu conheci um professor lá, na época da especialização, que era o coordenador, e ele me abriu as portas lá. Então, todo esse treinamento, toda essa preparação era feita junto dos laboratórios da Faculdade de Educação Física da Unicamp. E, em paralelo, eu fui também me preparando para entrar lá no mestrado, que passei a visualizar essa possibilidade e ter essa ambição também, né, de estar avançando um pouquinho mais na, nos conhecimentos, aprofundando um pouquinho mais nos conhecimentos em relação ao treinamento. E eu fui muito feliz, né, nessa parceria, que isso, com essa evolução que eu obtive, o resultado desses treinamentos supervisionados e orientados pelos professores da Unicamp, pelos colegas, me permitiu conquistar uma vaga na seleção brasileira de ciclismo, que foi o principal o fator aí motivacional aí mais forte para que eu tomasse essa decisão, né, de deixar o emprego. Eu sempre quis, eu sempre sonhei, né, em ter uma camisa da seleção brasileira, mas não uma camisa comprada, né, uma camisa conquistada, né. E eu fui em busca desse sonho. E olha, eu confesso para vocês que foi tudo muito rápido, né? Vale a pena a gente acreditar, né? Eu sempre me apego a isso. Vale a pena a gente acreditar, vale a pena a gente se esforçar, que as coisas acontecem, entendeu? O que a gente quer realmente e tá ao seu alcance, né? Nesse caso aí só dependia de, de mim mesmo, né? De Deus estar
treinando, de eu estar me empenhando, buscando esse conhecimento. E aí o resto foi consequência, né? Essa carreira esportiva, ela teve uma duração total de 17 anos, né? E, bom, não sei se eu respondi sua pergunta, mas foi essa, né? Ao longo desse período aí, eu tive que tomar duas escolhas, decidir, né, me deparei, né, melhor dizendo, com duas escolhas bastante difíceis, né, que foi mudar o curso, né, da faculdade e deixar o emprego, né? Mas, enfim, fui em busca aí do que eu, do que eu queria, né? Então, eu vou te provocar um pouquinho mais aí. Me conta como que foram a tomada de decisão do dia a dia, né? Então, por exemplo, você saiu de um ambiente que você, sei lá, levantava todo dia de manhã, ia para um chão de fábrica, ou exatamente que parte da empresa você trabalhava, depois ia para a faculdade. Quando você largou isso, né? Você ficou com, de certa forma, um tempo livre, né? Você não era mais ocupado pelo tempo que você ia no deslocamento da empresa e tudo mais. Nesses momentos que você tinha livre, né, você tinha uma opção ali ainda de ficar sentado ou dormindo até mais tarde, ou simplesmente pegar sua bicicleta e fazer um treino. Aí no final de semana, você tinha a possibilidade também de curtir um lazer, né, de sair com os amigos, de beber, sei lá, coisas que você gosta de fazer. E você, quais eram as coisas que você precisava abrir mão para você conseguir o seu sonho? Qual que era a decisão que você tomava? Se eu tomar, por exemplo, vou sair o final de semana agora. Vou pro bar com os amigos, vou encontrar a galera, vou beber, vou comer, fazer tudo aquilo lá. Ou você preferia, não, vou ficar em casa de boa, porque no dia seguinte você precisa sair para treinar e treinar forte, e sabia que se você saísse para encontrar os amigos, para ter vida social, você se prejudicaria em outra área. Como que era essa tomada de decisão no dia a dia? Olha, Luiz, foi bastante, foi bastante complicado, assim, foi bastante difícil, confesso para você. Não foi coisa de 1, 2 anos, não. Eu passei até um tempo um pouquinho maior. É, assim, preocupado com a decisão que eu tinha tomado. Apesar de estar indo de encontro, de as coisas acontecerem conforme eu almejava, tem também o ônus, né? Não é só o bônus. Então, realmente, eu passei a ter um tempo livre, livre entre aspas, né? Um tempo que eu direcionava, usava ele da forma com que eu precisava, né? Então, quando você tem uma rotina, quando eu tinha rotina na empresa, né? Hora para entrar, hora para sair, hora para estudar, hora para ir para a faculdade e tudo mais, isso você acaba entrando nessa rotina e tranquilo, você seguir o dia a dia. Só que com o tempo livre, o que acontece? Livre, não me entenda no sentido de não estar fazendo nada, né? Eu tinha que treinar e eu treinava no mínimo 2 períodos por dia, em alguns casos até 3 vezes por dia, né? E todo o treinamento ele é composto pelo treino, pelo exercício físico propriamente dito, por uma boa alimentação e por um bom descanso, né? Então esses três fatores eles têm que estarem alinhados para que você obtenha um bom resultado. Então eu tinha que o tempo que eu não estava treinando eu usava para descansar e também para estudar, né? Porque em paralelo ao treinamento, eu seguia com os estudos, né? Que era uma coisa que eu gostava e gosto também até hoje. Então, a vida social, ela ficou comprometida, né? Ela ficou bastante comprometida. Tinha horário para dormir, não dormia tarde, porque no outro dia tinha que acordar cedo, tinha que treinar. E quanto antes eu voltasse do treinamento, quanto mais tempo me sobrasse ao longo do dia para descansar e também fazer as outras atividades, era importante isso. Aos finais de semana, geralmente tinham competições, e mesmo que não tivesse, eram os dias que eu reservava para fazer os treinos mais longos, né, mais intensos também. E então, os finais de semana acabavam sendo comprometidos, né? Comprometidos assim, né? Falando aí em vida social, em sair, em ir para balada, essas coisas. Eu confesso que eu até saí algumas vezes, né? Mas num período de transição, num período distante de competições. Então, eu tinha que ter essa disciplina, né, cara? Então,
a vida de um atleta nesse sentido não é fácil, né, cara? Competir é o de menos, né? Mas o que tem por trás de toda essa construção é bastante complexa, exige tanto dos aspectos mentais, como também dos aspectos físicos, né? Então, não é só você estar bem fisicamente, você também tem que estar bem emocionalmente, você tem que querer treinar. E para isso você tem que ter um objetivo bastante claro, né? Bastante saber onde você quer chegar. Então, eu tinha isso sempre bem definido. Qual é a próxima competição e depois qual é a mais importante. Então, isso motivava esse treinamento. E esse desdobramento acarretava nessa organização da rotina, né? E eu tinha que fazer essa autogestão, porque até então não tinha ninguém me cobrando, nossa, tem que ir treinar agora, você tem que descansar, olha, se você não fizer isso, você vai ter a consequência lá na frente. Então, essa autodisciplina eu seguia ela bem à risca, eu era bem rigoroso nisso, era bem metódico, até a alimentação era bem regrada, isso era necessário, sim, isso era bem importante, porque eu abri mão, né, de uma carreira profissional bem estável, né? Pelo menos os colegas que até hoje optaram, né, quiseram ficar na empresa, ainda estão lá até hoje. Então, eu sabia, eu tinha consciência disso, do que eu estava deixando para trás, né, abrindo mão. Então, eu tinha que me dedicar muito, né, muito mesmo. E isso acarreta também nessas renúncias, né? Que O que é é pior, Fernando? Você ter alguém cobrando a hora de treino ou você estar se cobrando, né, para estar bem e treinar? O que é mais Luiz, difícil? eu já tive nas duas situações. Eu já tive situações que eu tinha um treinador que me cobrava, que eu morei num alojamento. É mais difícil eu acho mais difícil estar sozinho sem cobrança, porque quando tem alguém te cobrando, você também, no caso do atleta, dividia as responsabilidades com o treinador, já que ele dava as diretrizes. Você tinha alguém para conversar, você tinha alguém para dialogar sobre o que você estava sentindo, discutindo. Você tinha alguém eu tinha, né, melhor dizendo, alguém para dar um feedback de como estava meu desempenho, do que eu estava fazendo. Agora, quando eu não tinha isso, era mais difícil, né? Era mais difícil, porque você sabe que muitas vezes, não nego, muitas vezes eu treinei pensando no arrependimento que viria depois de não treinar naquele dia, né? Porque um dia perdido de treinamento, você não recupera mais, né? Um dia você não vive mais aquele dia, passou. Então, e eu sabia que depois, né, e bateria esse arrependimento. Então, eu não me lembro, honestamente falando, de não ter treinado por preguiça, né? Eu sempre treinei, sempre fui bastante rigoroso nesse sentido, principalmente por isso, sabendo e eu tinha essa cobrança ainda, eu tinha um objetivo na frente e tinha o que eu deixei para trás, né? Então, eu tinha uma dupla cobrança. Então, estar sozinho, Luiz, era mais difícil, cara. Essa autogestão do tempo, para mim, pelo menos, eu acho mais complicada, cara. Você se tornou técnico depois da seleção brasileira de ciclismo? Sim, Luiz, eu encerrei minha carreira de atleta com 33 anos, com algumas possibilidades de atuar como treinador. Atuei, inclusive, um tempo como treinador, mas infelizmente os projetos não foram duradouros, né? Eu tive que acabei abrindo mão, né? Tanto em nível federal, em nível de confederação, em nível de federação e em nível de clubes, né? Então, eu atuei um tempo como treinador. Hoje ainda atuo, mas eu treino uma única atleta. Ela é do paraciclismo. A gente está junto aí numa parceria há 9 anos. Treinei ao longo desses últimos anos aí, alguns outros atletas também. Mas hoje, por conta do meu cargo na confederação, nem tenho tempo para isso, né? Então, eu acabei abrindo mão, mantive essa atleta pelo tempo que a gente tem junto e para manter aí os conhecimentos aí, a mente funcionando aí, né? No sentido do treinamento, né? Então, nós vemos que as escolhas da sua vida fizeram bastante sentido porque seguiram um rumo contínuo, né? Você foi atleta, foi técnico e agora está como gestor da confederação. Como Sim, que Luiz.
Antes você olhava para a confederação como um ser assim maior que você, que falava, eu preciso chegar lá como atleta. Hoje você está lá, né? Não como atleta, mas como um profissional que gerencia os atletas. Na sua opinião, qual que é a habilidade que você precisa ter para você conseguir sair daquele trabalho mais, vou chamar de trabalho braçal, né, que é o treino sozinho, né, fazer tudo sozinho, até chegar a essa parte de, eu vou chamar de direção, né, que seria já direcionar toda uma equipe, né, para fazer um trabalho e desta forma apresentar o Brasil ao mundo durante as Olimpíadas. Como que você, quando você olha para trás, quais foram as decisões ou o que que você deixou para trás para conseguir tomar uma decisão dessa? Ou as dificuldades que você teve para tomar esse tipo de decisão? Olha, Luiz, eu lembra quando eu falei que, independente do que você faça, faça bem feito, faça da melhor forma possível, né? Eu atribuo que essa forma de pensar e agir me fez com que eu chegasse até aqui, porque eu tive essa formação na área de educação física, mas num determinado momento da minha vida eu me deparei com a gestão, com a área de administração, por necessidade de tocar os negócios da família, né? Só que num determinado momento eu vi que o esporte já não dava mais para as minhas expectativas, né? Para o que eu queria, para o que eu gostaria. E esses negócios da família começaram a tomar uma certa proporção e eu me interessei por aquilo também, né? Achei isso bastante interessante. Então, essa ida, é, essa necessidade de buscar conhecimentos na área da administração passou a ser latente nesse momento. E como eu abri mão do ciclismo, fiquei afastado, em 2016, com a vinda dos Jogos Olímpicos para o Brasil, eu acabei recebendo um convite para trabalhar nos Jogos e eu estava fazendo um curso semipresencial de treinador no Comitê Olímpico do Brasil. Como era um curso semipresencial, eu ia ter um processo seletivo, eu pensei, vou me inscrever, se der certo, bem, se não der, paciência, né? Sigo aqui na área da gestão. Só que, felizmente, deu certo e isso me reconectou com o ciclismo, tá? Quando eu decidi parar, mesmo sendo treinador, quando eu decidi abrir mão, nunca abri mão totalmente, mas passei a dedicar, vamos falar em 10% do tempo, né? Então, com a vinda dos Jogos Olímpicos e a participação nesse curso, eu me reconectei com o ciclismo e depois desse curso no Comitê Olímpico, outros cursos vieram e eu fui fazendo, até que eu tive contato com um curso avançado em gestão esportiva, o CAGE, um curso muito bacana. A gestão, ela é gestão em qualquer lugar, né? Em qualquer área, né? Você está falando do esporte, está falando da indústria, da área de tecnologia, enfim, gestão é gestão em qualquer lugar. E a participação nesse curso me fez adquirir os conhecimentos necessários, conhecer as pessoas que trabalhavam na confederação também. Eu sempre tive uma proximidade, uma abertura com o presidente da confederação e surgiu a oportunidade e acho que é aquela história, você está preparado, estar no momento certo, no lugar certo, né? Então acho que esses fatores me levaram a chegar na confederação, tá? Eu disse isso só para contextualizar como eu cheguei até aqui. E hoje eu lido com projetos, né? Eu confesso que cheguei além do que eu imaginava chegar no esporte. E hoje eu tenho a felicidade aqui de juntar os conhecimentos das duas áreas, tanto da gestão quanto da área técnica, quanto da área do treinamento. Eu lido hoje com o departamento de alto rendimento, né? Estou à frente desse departamento, e a gente trata diretamente o nosso objetivo é buscar a classificação olímpica, a classificação e preparar e condicionar os atletas para que eles disputem as competições da melhor forma possível. Claro, sem deixar de olhar para o desenvolvimento do ciclismo, né? Então, desde a elaboração de um critério de seleção, a gente procura fazer de forma com que ele seja fomentador, né? Seja que as pessoas também possam olhar para aquele critério e consigam e se motivem também, né? Não é apenas selecionar por selecionar, né? É esse
Isso é uma premissa que a gente tem. E projetos, Luiz, são feitos por pessoas para pessoas. Então, o que eu destaco aí, uma habilidade bastante importante, é o relacionamento. Então, nem sempre as expectativas são as mesmas, nem sempre as pessoas pensam da mesma forma e querem a mesma coisa. Mas eu acho que ninguém acorda pensando em prejudicar alguém, pensando em matar alguém, pensando em fazer o mal. Eu acredito que todo mundo acorda com uma boa intenção, tá? Pelo menos com as pessoas com quem nos relacionamos. Então, por mais que as opiniões sejam divergentes, eu acredito que a intenção é o melhor. Então, você conseguir ter a calma, né? Ter a paciência e a sabedoria de falar as coisas no momento certo e no momento oportuno seja importante. Nem sempre no momento de uma discussão acalorada é o melhor momento para tomar a decisão e para se colocar e para se discutir as opiniões. Não adianta a gente querer que a nossa opinião seja a opinião que seja válida, né? Então, eu destaco isso, essa questão do relacionamento, porque eu estou o tempo todo lidando com atletas, com gestores, com treinadores, a gente faz a interface da confederação com o Comitê Olímpico também, então tem que ter esse cuidado, né, de saber com quem você está conversando, qual é o chapéuzinho que você vai vestir naquele momento, né? Então, cada pessoa a gente tem que ter uma linguagem, né, uma postura diferente. Então é isso que eu destaco, Luiz, valorizar, preservar o relacionamento. Eu faço de tudo para não criar algum desentendimento, e quando isso acontece, assim que possível, procuro conversar com a pessoa e restabelecer aí um nível mínimo, pelo menos, aceitável de conversa, né, cara? Mas, graças a Deus, eu, pelo menos até agora, não tenho tido aí grandes problemas, não. Vou falar, não é fácil, né? Tem hora que a gente fica aqui entalado, mas não tem jeito, cara. É aquela máxima, conta até 10, se não resolver, conta de novo até 10. Uma hora as coisas se acertam, né, cara? A ponderação no pensamento é bastante importante nesse momento, né? Você pensar realmente se o que você vai falar, se vai surtir um efeito positivo ou se só vai piorar a situação, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo muito isso, assim, não só no ambiente esportivo, né? Fora também. Às vezes as pessoas começam a discutir e quer que a sua opinião seja aceita, né? E nem sempre é a melhor decisão, realmente. Eu mesmo, isso é comum, muito comum, eu me deparo aqui com situações que eu inicio um projeto, o planejamento de um projeto com um pensamento, e com o amadurecimento das ideias, com o decorrer do projeto, do planejamento ainda nem estamos falando de execução, as coisas mudam, né? Outras ideias agregam e eu vejo que as minhas ideias não eram realmente eu não era a melhor opção o que eu tinha em mente, né? Então eu procuro conversar com diferentes áreas, né? Com pessoas de diferentes pensamentos, diferentes opiniões. Não é fácil porque cada um tem uma opinião e cada um quer me convencer de que daquela forma é melhor, mas eu pondero, eu aceito também quando isso acontece, né? Avalio e depois sempre dou um retorno também, né? Isso é sempre importante a gente dar um feedback para as pessoas, né? Olha, eu ponderei, pensei, sua ideia foi válida, mas acho que a gente eu tenho que ir por aqui. Mais uma vez, me deparando com escolhas, né? As escolhas, não tomar uma decisão é uma escolha, acaba sendo uma escolha perigosa porque você deixou o outro tomar uma decisão por você, né? Eu falei em um dos vídeos aí que é o seguinte: você pode simplesmente cruzar os braços e esperar o tempo passar. Você tomou uma escolha de não fazer nada. Só que aí você está deixando a vida te levar e você vai continuar sem fazer nada, né? Você não vai ter que tomar nenhuma atitude para fazer sua vida andar. E me veio na cabeça agora a seguinte pergunta: você acredita
né, que você já trabalhou tanto em chão de fábrica quanto agora com equipes de alto rendimento, é pior trabalhar com esse pessoal, não no sentido que eles são piores, mas a forma de lidar com isso e as habilidades emocionais, elas mudam muito ou são as mesmas para qualquer situação? Ah, Luiz, mudam, cara, mudam. O que que acontece? Numa empresa, num chão de fábrica, né? Independente do local, numa empresa, a empresa tem-se uma rotina já pré-estabelecida, né? Tem a sua rotina, né? Aquilo é cíclico, né? Estamos falando aí de empresas de manufatura, não empresas projetizadas, né? E só que com alto rendimento, com atletas, é mais delicado, é mais complexo, porque a gente lida também aqui com a vida das pessoas, né? Então, poxa, e quanto um atleta já treinou, já ralou, já batalhou, né, para chegar no nível num nível de alto rendimento, num nível olímpico, né? Então não é simples, tem que ter esse entendimento. É, como eu te falei, cada um tem uma forma de pensar. Os atletas, na grande maioria, não conhece, não tem uma noção clara do que é a gestão, né, principalmente do esporte. Eu também não tinha, apesar de já vir é, estudando, lendo, me aproximando, mas só quando a gente se depara com, com as situações que a gente entende realmente o que isso é. Os atletas geralmente, eu falando por mim, eu não eu treinava, seguia minha vida, meu mundo. Geralmente quando a gente tem contato com outros atletas é em competição, isso não tem uma abertura, né, para se falar, para se conhecer muito, mas agora aqui não, aqui na confederação a gente tem que olhar o todo e equilibrar os recursos, né? E realmente garantir que esses recursos eles estejam sendo aplicados da melhor maneira possível, né? Então isso é delicado porque tem atletas que a gente sabe que não vai chegar aonde não vão de encontro com os objetivos estratégicos, né, da confederação. Então a gente tem que segurar um pouco o investimento para aquele atleta. O outro a gente já precisa de um investimento maior. Então isso é difícil, né? Eu tenho que fazer essas escolhas constantemente, né? Analisar, ponderar e mas no final tudo são pessoas, atletas, todo mundo tem seu sonho, todo atleta quer chegar, mas tem casos que não dá para a gente investir, né? E também não dá para falar para a pessoa claramente o motivo, né? Então essas situações são bastante embaraçosas, né? Eu particularmente tenho dificuldade em falar não, né? Mas apesar de ser necessário, né? Acho que qualquer um, né? É muito mais fácil falar sim do que não, né? Ainda mais nesses casos, né? Mas, enfim, faz parte são como é que eu posso dizer? São os reflexos das escolhas que eu tomei no passado, né? E esses E reflexos vão seguir a gente por muito tempo, hein? vão. Mas assim, Luiz, eu queria compartilhar aqui uma coisa com você, cara, e com quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Eu sempre tive um desejo, cara, de conquistar uma medalha olímpica para o Brasil, né? Quando eu era atleta, quando eu passei a enxergar essa possibilidade, esse caminho, já estava um pouco tarde, eu já estava pensando em parar, né? Mas eu sempre, depois que eu assumi, que eu passei a trabalhar como treinador e agora como gestor, eu tenho esse desejo, né? Então isso é o que me baliza, sabe, cara? Todas as escolhas que eu tenho que tomar, eu olho para o meu objetivo e falo qual escolha está me levando mais próxima desse objetivo, né? Que é ajudar o Brasil a ganhar aí essa medalha olímpica no ciclismo, né? Então, isso eu acho que é importante a gente é, numa, numa decisão, né? Num momento de decisão, na hora de fazer uma escolha, olhar para o objetivo, saber para onde a gente quer ir, né? Para onde você quer chegar na sua vida, o que você quer conquistar
Isso eu acho que é muito importante, entendeu? Mesmo que essa resposta a gente não tenha, não é fácil, eu já te adianto, não é fácil saber aonde a gente quer chegar, às vezes ter um objetivo muito claro, isso, principalmente quando a gente é jovem, né? Eu confesso também que fui fazer faculdade de engenharia mecatrônica, porque meus amigos foram fazer mecatrônica, né, cara? Aliás, na faculdade que eu fui, mecatrônica era um curso que eu queria, mas enfim, acabei indo. Então, é muito comum a gente falar, saiba onde você quer chegar, tenha seu objetivo em mente, mas eu confesso que nem sempre isso é fácil. Mas não deixa de acreditar que uma hora acontece, né? E uma hora esse objetivo vem, ele toma forma, e independente disso, enquanto se ele ainda não veio, eu torno a dizer, né? Faça bem feito, se dedique, se empenhe no que você está fazendo, né? No que está ao seu alcance, né? Muito bem. Se você fosse, nesse momento, dar um recado para o jovem que está começando sua carreira, né? Nesse tema de escolhas, como que você resumiria toda essa nossa conversa? Olha, eu diria para que vocês sonhem grande, tá? Pense alto, pense longe e faça um desdobramento disso. Bom, se eu quero ser um presidente de uma empresa, ou ter meu próprio negócio, o que eu vou precisar para chegar até lá? E converse com as pessoas, converse com quem ocupa, falando de cargo, né? Falando de profissão, né? Converse com as pessoas com quem ocupa esses cargos, pergunte quais as dificuldades, ouçam as histórias, né, dessas pessoas, como eles chegaram lá. Acho que ninguém chega num cargo desse sem batalhar muito, né? Então, é isso que eu diria para quem está iniciando uma carreira. Assim, se eu pudesse resumir tudo ao máximo, é isso. Sonhe alto e converse com as pessoas, colham essas informações, né? E claro, depois tem todo um desdobramento de como chegar lá, mas acho que isso é um bom indicador, é uma boa ação, né? Leiam bastante as histórias das pessoas bem-sucedidas e tenham elas como fonte de inspiração, né? Nem não é a todo momento aí que a gente vai ter esse gás, essa energia, eu vou em busca disso e tal, mas acho que ter essas pessoas como parâmetros aí, né? Vai ajudar vocês aí a tomar a melhor decisão. Fernando, você tem algum líder que te guia, algum livro que te guia, ou teve um mentor no começo da sua carreira? Como que foi? Foram decisões que você tomou da sua cabeça? De onde surgiram? Olha, Luiz, eu tenho, né, esse professor da Unicamp, ele foi um grande mentor para mim, principalmente nesse momento de transição. Bom, meus pais sempre foram fontes de inspiração para mim. E depois esse professor foi um grande mentor, ele foi um atleta bem-sucedido também, professor depois se tornou. E, e, uma, e, uma, e um livro, Luiz, que eu gosto bastante, cara, chama-se, acho que deixa eu pegar aqui o nome só para não falar errado, eu falar as regras de ouro, mas deixa eu pegar aqui, eu já te falo. As regras de ouro mesmo. É do Bob Bowman, ele é o treinador do Michael Phelps. Não sei se ainda é, mas foi o treinador do Michael Phelps. E o Michael Phelps foi o maior medalhista olímpico aí, né? E da natação. Então ele conta ele vai narrando ao longo dos capítulos a história do Michael Phelps, mas ele vai fazendo um paralelo com a vida também, né? Então treine bastante, trabalhe bastante, sonhe alto, é, busque, tenha metas, né? Tenha parâmetros e comemore também, né? Celebre suas conquistas, isso é bastante importante, né? Apesar da gente sonhar, ter um objetivo lá no final, onde a gente quer chegar, ao longo desse caminho, dessa jornada, a gente tem que ter metas, né? Essas metas, elas têm que ser comemoradas quando conquistadas. E esse caminho também, para se chegar ao objetivo, ele tem que ser prazeroso, né? Não adianta a gente também se sacrificar, abrir mão de tudo
para chegar no seu objetivo, conquistar seu objetivo e também deixar de viver, se sacrificar, enfim, né? Eu, enquanto atleta, abri mão de bastante coisa, mas eu estava contente em estar naquele ambiente, vivendo aquilo que eu queria, né? Então, é isso. Eu deixo esse livro, essa referência aí como meu livro aí Livro de de cabeceira? cabeceira, né? Chama As Regras de Ouro. Acho que eu recomendo ele para todo mundo, inclusive principalmente para os atletas que eu lido aqui. Muito bem, então se você quiser ter acesso ao livro, dá uma olhada aí no link que eu vou disponibilizar. E, Fernando, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Olha, Luiz, no Instagram eu tô como FR Fermino. Fermino é com E, tá? Fê. No Facebook tá fernando.fermino.18 e no LinkedIn tá Fernando Ruiz, Ruiz Fermino. Muito bem, pessoal. Eu vou disponibilizar também os links aí na descrição do vídeo. E veja bem, né? O Fernando teve aí muitas escolhas na vida, que é um modelo, né, que nós queremos apresentar para os jovens, né? Ele tem escolhas, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode sonhar grande, e se ele não consegue sonhar grande, nós o auxiliaremos com os objetivos de vida, né? Saber aonde ele pode chegar, como ele faz para chegar. Estamos trazendo bastante voluntários para o projeto para mostrar e ajudar essas pessoas, esses jovens, a alcançarem, né, as suas metas de vida. E como você pode ver, o Fernando saiu aí, ó, de um emprego consolidado, né? Tomou a decisão de virar um atleta profissional e olha que caminho longo esse, hein, Fernando? Quanto tempo passou já, hein? Se arrependeu? Não, Luiz, nem um pouco, cara, nem um pouco. Talvez eu me arrependeria de não ter tomado essa decisão, de não ter feito essa escolha. Você acha que se você tivesse tomado a decisão antes, teria sido melhor? Teria dado algum outro ganho? Ou você tomou a decisão naquele momento que você achou que estava preparado para tomá-la? Não, acho que era no momento certo, Luiz. Não adianta eu ter abandonado o emprego antes também e não ter um respaldo financeiro, né? Não ter também uma maturidade para... Não que eu fosse totalmente maduro na época, né? Tinha 20 e poucos anos ainda, mas acho que foi o momento ideal. Eu já estava formado em educação física, já tinha uma formação. Se eu precisasse ir para o mercado de trabalho, é isso... Mercado de trabalho formal, né? Vamos assim dizer, eu teria esse respaldo. Então, acho que foi na hora certa. Foi no momento certo a decisão. Ah, muito bem. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao projeto Cartão de Embarque. Seja muito bem-vindo novamente. Pessoal, é isso aí. Então, acompanhem o projeto nas redes sociais, marque o sininho lá, porque eu tenho certeza que você já segue o canal e siga o Instagram também do Fernando. Fernando, é isso. Muito obrigado. Luiz, eu agradeço a todos aí por nos assistir. Estou à disposição, feliz por fazer parte desse projeto também e espero contribuir aí com o projeto e com as pessoas por ele impactadas também. É isso Obrigado. aí, pessoal. Tchau. Então, até a próxima semana.